Atos 8, a partir do versículo 1. Posso ler? No mesmo dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E alguns homens piedosos sepultaram Estevão e lamentaram muito por ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastava homens e mulheres e os colocava na prisão. No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Vamos ler comigo este versículo. No entanto, os que foram dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. Atos 8, versículo 5. E descendo a cidade de Samaria, Filipe passou a pregar-lhes Cristo. Unânimes, as multidões escutavam atentamente as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele realizava, pois os espíritos impuros saíam de muitos possessos, gritando muito, e vários paralíticos e aleijados foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Havia na mesma cidade certo homem chamado Simão, que praticava artes mágicas, causando a admiração do povo de Samaria. Ele afirmava ser de grande importância, e todos o ouviam atentamente, desde o menor até o maior, dizendo: este é o poder de Deus, que se chama grande poder. E davam-lhe atenção, porque fazia muito tempo que ele os deixava admirados com suas artes mágicas. Mas quando creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, deixaram-se batizar tanto homens quanto mulheres. E até o próprio Simão creu, e sendo batizado, passou a acompanhar Filipe, admirando-se dos sinais e grandes milagres que eram realizados. Versículo 26. Mas o anjo do Senhor falou a Filipe: levanta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém para Gaza. Ele se levantou e foi. Um eunuco etíope, administrador de Candence, rainha dos etíopes e superintendente de todos os seus tesouros, que tinha ido a Jerusalém para adorar, voltava para casa e, sentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxima-te, acompanha esta carruagem. Filipe correu e ouviu que o homem lia o profeta Isaías, e perguntou: entendes o que estás lendo? Ele respondeu: como poderei entender, a não ser que alguém me ensine? E pediu a Filipe que subisse e se sentasse. A passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante de quem o tosquia, não abriu a boca. Na sua humilhação a justiça lhe foi tirada. Quem relatará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Tomando a palavra, o eunuco disse a Filipe: por favor, de quem o profeta está falando isso? De si mesmo ou de outro? Então Filipe passou a falar, e começando por essa passagem da escritura, anunciou-lhe o evangelho de Jesus. E prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco perguntou: aqui há água, que me impede de ser batizado? Filipe disse: é permitido, se crês de todo o coração. Ele respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Espírito Santo de Deus, fala conosco, Pai, nesta noite, nesse início de noite. Senhor, revela aos nossos corações aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, eu sou um admirador da palavra de Deus, admirador dos atos, dos homens que marcaram a sua época, os homens e mulheres que deixaram um legado. E olhando para o ministério de Jesus, ele
onde ele estava havia pelo menos 3 classes de pessoas. Havia sempre com ele uma multidão, e também havia com Jesus seguidores, e também os seus discípulos. Jesus, ele aplicou parte significativa do seu tempo em fazer discípulos. Jesus fez discípulos no seu ministério terreno, durante os 3 anos. Jesus, ele deu uma atenção maior em fazer discípulos, em aplicar os seus ensinamentos na vida de 12 homens. Jesus teve muitos discípulos. Se nós fôssemos aqui ilustrar numa pirâmide, Jesus teve um grupo de 500 discípulos, onde ele apareceu para eles ressurreto, para que eles não viessem a se esfriar da fé. Jesus teve um outro grupo de discípulos, 70 discípulos. Jesus também teve o grupo seleto, 12 discípulos, onde ele aplicou, o seu coração, onde ele investiu em formar esses 12 homens. E dentre esses 12 homens, Jesus teve 3 discípulos, que ele era mais próximo: Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João no barquinho, todo mundo sabe da musiquinha, né? Mas Jesus também tinha um discípulo, que reclinava a sua cabeça sobre o seu ombro. Quem era ele? João, né? Jesus então, ele fez discípulos, e esses discípulos andavam com ele. Esses discípulos viu Jesus viver a vida que ele ensinava, como nós fomos ministrados aqui hoje pela manhã. Esses discípulos viu Jesus na prática, fazendo aquilo que ele ensinava, que ele pregava. Então Jesus, ele, parte significativa do seu ministério terreno, ele fez discípulos. E esses 12 discípulos, que Jesus investiu o seu tempo, eles se tornaram os apóstolos. Eles se tornaram abridores de igreja, e nunca o evangelho foi tão pregado como nesta época. E esses discípulos, eles deixaram um legado. Eles deixaram um grande legado. Após a ascensão de Jesus, veio um tempo de perseguição sobre a igreja primitiva. Veio um tempo de perseguição na vida dos discípulos. E essa perseguição, meu irmão, trouxe benefícios. Eles se dispersaram por toda parte, e eles então pregavam o evangelho de dia e de noite. E uma multidão de pessoas foram salvas. E eu e você, nós somos a continuação desta igreja, desse legado que os apóstolos, que os discípulos deixou. Eu e você, nós somos a continuação dessa história. E eu vejo aqui um discípulo que ele deixou um legado. Quantos gostariam de deixar um legado? Filipe, né? Filipe, olhando para Filipe, eu vejo como Deus fez através da sua vida, sua história, né? E suas características, nos inspira em seguir o seu testemunho. Oh, irmãos, como estes homens nos trazem para mim inspiração. Como estes homens, né, que implantaram as primeiras igrejas, que sofreram grandes perseguições, me traz inspiração para continuar o grande projeto que o Senhor tem na minha vida.
Estes homens inspiram você? E eu quero falar de algumas características de Filipe. Atos 8, versículo 5. Filipe, ele se tornou um grande evangelista. Um evangelista com autoridade. Diz assim no versículo 5: descendo a cidade de Samaria, Filipe passou-lhes a pregar-lhes Cristo. O que Filipe fez? Passou-lhes a pregar-lhes Cristo. Ele se tornou um grande evangelista. Ele foi marcado pela palavra de Deus. A palavra fluía através da sua vida. As multidões eram impactadas através dos sermões que Filipe pregava. Eram feitos sinais e prodígios por meio da vida de Filipe. Tamanha era a sua vocação, o seu desejo de anunciar a palavra de Deus, e ele não só apenas tornou-se um evangelista, mas ele tinha uma autoridade muito grande sobre a vida dele. E o versículo 7 diz assim: pois os espíritos impuros saíam de muitos possessos, gritando muito, e vários paralíticos e aleijados foram curados por meio da vida de Filipe. Quantos pode dar um glória a Deus por isso? Oh, aleluia! Irmãos, era tamanha autoridade, Paulo, sobre a vida de Filipe, que ao chegar aqueles espíritos impuros começavam a gritar, começavam a sair, e eles gritavam muito. Tamanha era a autoridade que Deus havia concedido a Filipe. Filipe foi marcado pela palavra de Deus. A palavra de Deus fluía através da sua vida. Quantos aqui foi marcado pela palavra de Deus? Quantos aqui nesses dias sente que a palavra está fluindo através da sua vida? Segunda coisa, ele tornou-se um fazedor de discípulos. Versículo 13, parte A. E até o próprio Simão creu, e sendo batizado, começou a acompanhar Filipe. Filipe não só estava pregando um evangelho de salvação, Filipe não estava apenas se atentando para o levantar das mãos, mas ele entendeu que ele precisava fazer seguidores, pessoas que viessem se espelhar naquilo que ele estava fazendo. Porque se faz-se discípulos ensinando, testemunhando. Então este Simão, este possesso, ex-possesso, adivinhador, né? Que ficava adivinhando naquela cidade, ao encontrar-se com Filipe, ele foi liberto e passou a seguir Filipe. E Deus nesses dias, meu irmão, Ele quer que eu e você, que nós possamos nesses dias fazer discípulos. Fazer discípulos. Não só apenas conduzir pessoas para levantar as suas mãos, mas levar estas pessoas a praticar as boas obras que Cristo já preparou para nós, para que nós viéssemos fazer. Filipe tinha esse entendimento de levar pessoas a ser transformadas.
Porque quando nós falamos de discipulado, de fazer discípulos, nós estamos falando de levar pessoas a experimentar a transformação de Deus na sua vida e o caráter de Cristo. Então isso é muito importante para esta igreja atual, esta igreja nesses dias. Oh, irmãos, que nós apenas não venhamos nos alegrar com as pessoas que levantam as mãos aqui, que aceitam Jesus ali, que aceita Jesus na sua célula, que vem aqui à frente e levanta a sua mão. Queridos, que nós possamos também nos alegrar em fazer discípulos e levá-los a permanecer nos caminhos do Senhor. E assim como Simão, assim como esse ex-mágico, assim como esse ex-bruxo, teve a sua experiência com Jesus, eu e você, através da minha vida e através da sua vida, muitos ex vão chegar neste lugar e vão receber o toque da transformação de Deus na sua vida. Deus transforma ex-bruxo em discípulo. Porque o Evangelho é poder de Deus. Terceira característica: sensibilidade para ouvir a voz do Espírito. Versículo 26, parte A. Mas o anjo do Senhor falou a Filipe. Versículo 29. E o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e acompanha esta carruagem. Filipe era sensível à voz de Deus. Filipe estava atento para as direções que Deus estava lhe dando, que Deus iria lhe dar. Em outras traduções diz que Filipe foi levado pelo Espírito, foi tomado pelo Espírito. Quantos nesses dias quer ser tomado pelo Espírito? Nesses dias nós precisamos sermos levados pelo Espírito Santo. Filipe era um discípulo cheio do Espírito Santo. Filipe era cheio da unção de Deus. E onde a unção de Deus, na vida de uma pessoa, onde a unção de Deus está, há avivamento. Esses discípulos deixaram um legado. Esses discípulos deixaram uma história que hoje nos inspira a olharmos para eles e dizer: eu quero viver assim. Quantos querem viver cheio do Espírito Santo de Deus? Oh, irmãos, eu quero viver nesta sensibilidade. Eu quero ouvir a voz de Deus. Quero me render diante do Senhor começar a orar. E quando começar a orar, já entrar em sintonia com o trono de Deus. Como nós precisamos nesses dias desta sensibilidade nas nossas vidas. Homens e mulheres que são sensíveis a voz de Deus, que ouve a voz de Deus, que o Espírito Santo sussurra e ele diz: sim, oi, fala que o teu servo ouve, fala que o teu servo escuta. Envia-me a mim, Senhor. Sim, Senhor, não vou por esse caminho, eu vou por esse caminho aqui. Sim, Senhor, está aqui, entristece o teu coração. Então, Senhor, eu quero obedecer e se desviar desse caminho. Homens e mulheres que são cheios
do Espírito Santo de Deus. Amém? Enchei-vos do Espírito. Diga para esta pessoa que está do seu lado: enchei-vos do Espírito. Quarto, a sua obediência. Versículo 27, parte A. O Senhor vem e fala com ele. O Espírito Santo vem e fala com Filipe. O Espírito Santo vem e diz: Filipe, vá. E o versículo 27, na parte A, diz que ele se levantou e foi. Que obediência tremenda! Ao ouvir a voz do Espírito Santo, ao ouvir a voz do Senhor, imediatamente ele aceitou a sua missão. Qual era a missão? Ir para o deserto. Está disposto a ir para o deserto? Filipe estava disposto a ir para o deserto e foi. O Espírito veio sobre ele e diz: vá para o deserto, porque eu tenho alguém ali que está precisando de você. Vá para o deserto, porque tem alguém ali que está voltando da festa em Jerusalém, mas não está compreendendo. Tem alguém ali que o Senhor está nos enviando nesses dias. Ele se levantou e foi, mesmo sabendo que era para o deserto. E Deus nesses dias não está à procura de pessoas capacitadas, Ele está à procura de pessoas que diz: eis-me aqui, Senhor. Deus nesses dias está à procura de homens e mulheres que obedecem o seu chamado, que obedecem o seu id. Mesmo que venha ser no deserto, num lugar árido, num lugar seco, irmãos, mas quando nós vamos, quando nós tomamos esta decisão, Deus, Ele faz através das nossas vidas. E quando Deus faz através das nossas vidas, através da minha vida e da sua vida, nós deixamos um legado. Quantos querem deixar um legado? Conversando com alguém esses dias, ele disse: olha, a morte do meu pai me trouxe algumas desesperanças. E eu disse para ele: a morte do meu irmão foi como uma explosão dentro de mim, para deixar um legado, para lutar, para perseverar, para ir adiante, para não terminar a minha vida como muitos têm terminado, para não barrar o projeto de Deus. E eu disse para ele: olha, essa perda resultou na minha vida uma explosão dentro de mim para continuar a missão de Deus na minha vida e deixar um legado. Eu quero deixar um legado para as minhas filhas. Não sei quem vai primeiro, se é eu, se é minha esposa. Se for eu quero dizer, eu quero deixar um legado para você. Mas nós não vamos falar nisso não. O que é isso? Vamos parar com isso. Conversando com alguém nesta manhã, uma líder de célula, e ela disse assim para mim: olha, bispo, eu tomei a decisão de continuar. E eu falei: glória a Deus, filha, é por aí mesmo. E esta irmã, ela está vivendo um deserto há muitos anos. Esta irmã está passando por uma luta há muitos anos. Uma luta que com certeza eu não passei por ela, você não passou por ela, e já há alguns anos ela vem passando por uma luta muito grande. Uma luta que está além das suas forças.
ela tinha tudo para parar, mas ela disse para mim nesta manhã: eu vou continuar. Eu disse: oh, minha irmã, coisa linda, continua mesmo, deixa um legado mesmo, não para não, filha, vai adiante. Se o vento te soprar para o deserto, vai. Se é o Senhor que está te enviando, obedece. Se é o Senhor que está dizendo para você, vai, porque tem alguém ali que eu preciso dele. Tem alguém ali que não está entendendo nada, já voltou de uma festa, mas esta festa não lhe trouxe resultado suficiente para deixar a sua religião, a sua vida de religiosidade. Tem alguém dentro de uma carruagem que não está compreendendo, que não está entendendo as minhas escrituras. E Deus nesses dias quer enviar-nos a pessoas que não estão entendendo, estão diante da verdade, mas não estão entendendo. Deus precisa de Filipes nesses dias, de homens e de mulheres que vão levar pessoas a compreender, a entender, a não desistir, a continuar, a deixar uma vida de religiosidade. Deus nesses dias quer levantar Filipas, que diz: eis-me aqui, Senhor, é para o deserto, lá vou eu, me ajuda, vai. E por último, versículo 30, disposição ao trabalho. Filipe correu. Como nós precisamos nesses dias nos dispor, trabalhar, mesmo que seja em meio a circunstâncias, mesmo que todos os ventos não estejam a nosso favor, mas nós precisamos nos dispor a continuar, a combater o bom combate. Talvez nesses dias esta disponibilidade de trabalho, talvez seja na sua família. Talvez você está olhando para a sua família e não está vendo muito resultado. Meu irmão, trabalhe, porque Deus responde àquele que trabalha. Talvez é a sua filha, o seu filho. A mensagem para mim e para você é: trabalhe, não desista. Talvez é no seu chamado, no seu ministério. E Filipe, na sua missão ao deserto, foi necessário muito esforço para alcançar a carruagem. E o Espírito disse a Filipe: aproxima-te. Eu fico imaginando Filipe correndo, porque o núcleo não estava parado. E o Espírito Santo chegava para ele e dizia: aproxima-te, corre. E Filipe correndo. E o Espírito Santo chegou para ele e disse: corre mais um pouquinho, porque tem alguém muito especial ali. E Filipe corria. Ô irmão, talvez nesses dias você precisa correr mais. Se for necessário, corra mais. A missão está diante de nós. A missão está diante de você, e não basta apenas só andar. Meu irmão, vai ser necessário nós corrermos. A missão está diante de nós. O projeto de Deus está diante de você.
e possivelmente em meio às circunstâncias. Mas o bom é que nós temos a palavra de Deus, temos o Espírito que diz: vai meu filho, vai meu filho, corre mais um pouquinho. Talvez você está dizendo: eu estou cansado, mas o Espírito Santo, Ele nos estimula, e Ele diz: vai, porque você vai conseguir. E então Filipe aproxima, e ele alcança aquela carruagem, e aquele eunuco estava lendo, e ele correndo, e Filipe pergunta: você está entendendo? E ele diz: não, eu não estou entendendo. E Filipe subiu, e passou então a lhes ensinar a Escritura, e a partir daquele texto, ele anunciou a Cristo para eunuco. E o texto era: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e não abriu a sua boca. E a experiência dele foi tão grande. Abre comigo no versículo 36, 8:36. Olha só a experiência deste homem. E prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Escuta, era um deserto, onde tem a transformação, onde tem uma vida alcançada pelo Senhor, os milagres acontecem. De repente, o que tinha no deserto? Água. E o eunuco perguntou: aqui há água, que me impede de ser batizado? Filipe disse: é permitido, se crês de todo o coração. E ele respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O eunuco seguiu em frente, todo feliz, e Filipe foi arrebatado e se achou em Azoto. E diz a história que este eunuco foi a porta de entrada para o evangelho na Etiópia. E através da vida do eunuco candense, milhares de pessoas receberam Jesus. E Filipe, diz a história, que ao ser crucificado, sua esposa aos seus pés, rogava a ele, que ele viesse a pregar para aqueles soldados. E a Bíblia diz que Filipe pregou. A Bíblia não, a história. Ele pregou, sua esposa foi morta apedrejada, e ele foi crucificado. Creio eu que aquelas pessoas se converteram. Você pode ficar de pé?